Olá, que bom estarmos mais uma vez juntos, sempre com a disposição de estudar a Palavra de Deus, sempre com a disposição de realmente aprender mais da Palavra de Deus. Meu nome é Elias Dibe, sou professor da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Central de Taguatinga. Estamos numa série de estudos no Evangelho de Marcos e observando os milagres que Jesus fez. Vale a pena você reler os textos que a gente tem apresentado e realmente olhar como que realmente Jesus fez, quais os ensinos que nós podemos encontrar em cada milagre, queridos. Porque por mais que nós já temos lido a palavra de Deus de várias maneiras, em várias versões provavelmente, tá? É sempre bom enfocar o texto na nossa vida, não simplesmente fazer uma leitura simplesmente e observar o todo do texto, mas tentar sugar, vamos dizer assim, né, alguns princípios, tá certo? Então nós vamos iniciar colocando diante de Deus as nossas vidas, a nossa gratidão. Então, oremos. Bondoso Deus, mais uma oportunidade temos de estudar a Tua Palavra, isso alegra a nossa mente, os nossos corações, isso realmente nos faz realmente aprender mais de Ti. Então, Pai Santo, fale através desse texto, Pai Santo, em cada coração que está conosco nessa oportunidade. Fale para que realmente possamos entender esses ensinos maravilhosos que nós encontramos na Tua Palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido um Deus presente, um Deus atuante na nossa vida, Pai Santo, no nosso lar, na nossa igreja, no dia a dia, Pai Santo, o Senhor tem sido um Deus bem presente. Muito obrigado por isso e agora nós te agradecemos, porque nós temos um tempo, estamos separando um tempo para estudar a Tua Palavra. Então, Pai Santo, fale aos nossos corações. Ó Espírito Santo, esteja agindo em nós, Pai Santo, em cada pessoa que está acompanhando os estudos no Evangelho de Marcos, nos milagres que já estudamos até aqui, Pai Santo, esteja realmente atuando com o poder do Espírito Santo. Assim nós oramos e já somos agradecidos. Somos realmente agradecidos em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, queridos, está lá em Marcos capítulo 8. Peço que abram a sua Bíblia em Marcos capítulo 8, o texto é um pouco longo, são 21 versículos, então eu vou ler e à medida que for lendo, os irmãos vão acompanhando, apesar de que pode ter algumas versões diferenciadas, né? Então Marcos capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graça, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem perante, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fosse distribuído. Verso 8. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens, então Jesus os despediu. E logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para a região de Malta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tendo-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal?
Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Agora a partir do verso 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos fermentos dos Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo-lhes, perguntou: por que discorre sobre o terdes pão? Ainda não considereste, nem compreendeste, tendes o coração endurecido. Tendo os olhos, não vedes, e tendes ouvidos, não ouves? Não vos lembrais? E de quando partiu os 5 pães para 5.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quantos partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Queridos, esse texto eu procurei dividir em 3 etapas, ou 3 títulos, vamos dizer assim: o milagre de Jesus, o não de Jesus e a advertência de Jesus. Eu vou repetir. Ensinos em 3 etapas: o milagre de Jesus, o não de Jesus e a advertência de Jesus. Nesse milagre feito por Jesus, chama a atenção para muitas pessoas, para mim também, lógico, a questão dos números, né? Muitas pessoas, ao ler esse texto, ficam assim observando. Por exemplo, no versículo 4, a multidão, quem estava presente nesse milagre, né? A multidão, Jesus e os discípulos, um grupo significativo, né? 4.000 é citado, pessoas, sem contar Jesus e os discípulos, tá? No versículo 2 diz: 3 dias seguindo Jesus. No versículo 5 e 7 fala assim: 7 pães e alguns peixinhos. No versículo 8, 7 cestos recolhidos de sobra. Quer dizer, Jesus multiplicou e ainda sobrou. Jesus é bom, né? Como ele é bom. Então, queridos, quando algumas pessoas olham esse texto e ficam muito mais preocupados, ou então chama mais atenção, né? Como que Jesus fez esse milagre, né? Então, poucos peixes, poucos pães, muita gente para comer. Sabe, as pessoas ficam olhando, e realmente a gente olha, eu também olho muito para o texto e fico realmente observando essa numeração, vamos dizer assim, essa quantidade de números que chama atenção: 4.000, alguns peixinhos, um pão, sabe? Agora, muitos ensinos acontecem aqui. Jesus agradece, Jesus permite que os discípulos participem, Jesus dá ordem: sentem no chão, vai acontecer alguma coisa, esperem Deus, né? Para alguns leitores, esses estudos, essa numeração realmente é admirável, né? Chama a atenção. Lógico, o milagre aconteceu diante dessa situação e os números realmente são significativos, né? Mas eu vejo também ensinos de Jesus, por exemplo, compaixão mais uma vez pela multidão. Jesus olha a multidão. E hoje, Jesus continua olhando a multidão. Ele olha para mim e para você, crentes no Senhor Jesus, mas Ele olha também para aqueles que não são crentes no Senhor Jesus. Esse olhar de compaixão de Jesus é um dos primeiros ensinos que nós podemos e devemos ter aqui nesse capítulo. Jesus olha e fala: olha, tenho compaixão, porque há 3 dias eles estão junto comigo, não comem. E se eu mandar eles embora,
eles vão ter problema pelo caminho. Ele dá oportunidade aos discípulos. Quando ele fala, olha, como é que está a coisa aí? Tá, e os discípulos dão opinião, tal, depois de tudo ainda dá oportunidade aos discípulos de distribuir, né, os alimentos, o peixe, o pão, tá? Olha, querido, Jesus tem dado oportunidade para você, tem dado oportunidade para mim. E o que nós temos feito com as oportunidades que Jesus tem nos dado? O que você tem feito com as oportunidades que o Senhor deu para você, aí onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda? São oportunidades. Sabe, Jesus não deixou você ir neste local, morar, trabalhar, estudar, passear nesse lugar, simplesmente para passar o tempo. Tantos anos eu moro aqui, tantos anos eu trabalho aqui, eu estou passeando nesse local. Sabe, nós temos algo para fazer nesse lugar. Ali, naquele local, onde Jesus teve compaixão e olhou a multidão, Jesus colocou os servos dele para trabalhar. E eu e você temos isso. Essas oportunidades, eu e você não podemos abrir mão. Nós temos que nos envolver. Nós temos que procurar a fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Aonde o Senhor tem nos colocado, queridos. Então, quando eu vejo que Jesus deu oportunidade aos discípulos para distribuir e depois para arrecadar o que sobrou, eu vejo a minha participação, onde eu moro, os meus vizinhos. Sabe, será que eu estou ali só para cumprimentar as pessoas? Para pagar o condomínio e ser parte ali da coisa? Não, eu estou ali para dar um testemunho. As pessoas não podem simplesmente me ver com certa roupa no domingo, vamos dizer assim, com a Bíblia na mão, dizendo, vai para a igreja. Não é só isso que eles têm que ver na minha vida não, queridos. Não é só essa oportunidade que eu tenho. Eu tenho que falar, eu tenho que demonstrar, eu tenho que convidar as pessoas para estar próximas de Jesus, né? No diálogo com os discípulos, Jesus observa a necessidade do povo. É um ensino que eu vejo. Já os discípulos estão olhando para o quê? Para a situação. Jesus olha para as pessoas. Os discípulos olham para a necessidade. Jesus vai a fundo naquilo que é necessário, comida. Os discípulos estão preocupados com os números. Quem é que pode resolver essa questão numa multidão dessa? Num lugar desse? Aí não vai dar certo. Rapaz, nós estamos distantes de tudo aqui, sabe? Não tem condições. Eu acho que vai morrer todo mundo. Não tem condições. Jesus está olhando para a necessidade. Os discípulos estão olhando para uma outra situação. O que nós aprendemos com isso, queridos? Como estão os teus olhos? Como estão os meus olhos? Nós temos olhado com os olhos de Deus. Nós estamos olhando a necessidade das pessoas. Estamos sentindo as necessidades das pessoas. Lembra que o apóstolo Paulo fala? Que nós devemos nos alegrar com aqueles que são alegres, entristecer com aqueles que estão tristes. Queridos, como nós estamos olhando as pessoas ao nosso redor? Se são da nossa família, nós olhamos de uma maneira. Se não são da nossa família, nós olhamos de outra maneira. Se os meus amigos do meu convívio, eu olho de uma maneira. Se eu nunca vi na minha vida, passa por mim e pronto. Querido, Jesus tem um outro olhar. Os discípulos também têm um outro olhar. E eu peço que você releia o texto e observe como que Jesus olha e atua neste texto. Como que os discípulos olham e atuam nesse texto. E depois você responde para você mesmo. Como que você olha as situações em volta de você e como que você está agindo. E eu vou muito mais além. Como você está ouvindo? Porque Jesus perguntou e responderam para ele. Olha, nós temos alguns, peixes, temos alguma coisinha aí, mas sabe como é que é? Isso não é nada, né? De onde nós podemos fartar de pão? Versículo 4, né? E Jesus pergunta, quantos pães tens? 7. E ordenou que distribuísse.
e tomando os 7 pães, partiu e tendo dado graças. Mais um ensino. É pouco? É, mas eu vou agradecer. E Jesus ensina isso para mim e para você, queridos. Nós queremos agradecer quando tem muito. Mas quando tem pouco, devemos agradecer também. Seja a geladeira cheia ou a geladeira vazia, agradeça a Deus. Quando você abre o armário lá que você guarda as alimentações, que você faz as compras, como é bom abrir e ver várias coisas. Mas quando as coisas vão diminuindo, final de mês, aquela situação toda, agradeça ao Senhor. Quando você tem uma mesa farta, com vários alimentos, agradeça ao Senhor. Quando tem só aquele, sabe? Agradeça ao Senhor também. Não agradeça com aquele coração, Senhor, estou agradecido. Sabe, agradeça mesmo de coração, pelo muito e pelo pouco. Porque aqui, nesse texto, Jesus agradeceu pelo pouco. E sobrou. Sobrou. Milagre de Jesus é assim, queridos. É grandioso. É farto. Milagre de Jesus tem ação na vida que recebe, na vida daqueles que recebem o milagre, né? Mas veja também os ensinos de Jesus. Compaixão, né? Nós vimos como que ele atuou e como os discípulos atuaram, coisas assim. Quando nós estamos buscando um milagre, devemos olhar a ação do Senhor e não a circunstância, querido. Veja bem, nós estamos pedindo um milagre no Senhor, seja na nossa vida ou na vida de algum querido nosso, algum amigo nosso, alguma situação que nós estamos observando e percebemos que há necessidade de um milagre do Senhor. Então nós não devemos nos preocupar como que vai acontecer. Se vai ser, sabe, alguns milagres Jesus tocou, nós já vimos, alguns milagres ele fez lama, tocou nos olhos, muitas vezes ele tocou no ouvido da pessoa, nos lábios, enfim, muitas vezes Jesus pediu para que a pessoa que estava morta revivesse, mas sabe, nós muitas vezes estamos olhando as circunstâncias. Lembram daquela menina que morreu, né? E Jesus chegou e os pais falaram que ela estava morta. As pessoas já estavam chorando, fazendo aquele velório todo. Jesus falou, ela não está morta, ela está dormindo. Jesus vai com seus discípulos, está no quarto, e fala para ela, Talita, levanta. Jesus faz de várias maneiras. As circunstâncias, muitas vezes, é que nos leva a ter algumas atitudes. E que muitas vezes, queridos, se nós não prestarmos atenção, são atitudes de falta de fé. Então, quando nós olhamos para as circunstâncias e não para Jesus, nós estamos olhando e provavelmente nós vamos ter atitudes de falta de fé. Eu entendo que os discípulos tinham suas preocupações, mas ele olhou o deserto, eles olharam que não tinha pão, eles olharam que não tinha condições humanas. Por quê, amados? Porque estavam olhando as circunstâncias. Olha a quantidade de pessoas que nós temos. Quantas pessoas, o Senhor mesmo já disse, Senhor, que eles estão aí 3 dias com a gente. Está tudo certo. Só que o que nós estamos vendo tem condições. E o que Jesus faz? Jesus ora. Amados, ele não precisava orar, ele não precisava agradecer, ele é Deus. Mas ele nos ensina a olhar com compaixão, a agradecer pelo pouco, sabendo que haverá o muito. Segundo ponto que eu gostaria que nós destacássemos é o não de Jesus. Nesse texto, Jesus diz o não. Mas por que será que ele disse não? Veja bem, versículo 11. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tendo-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo,
que esta geração não se dará um sinal. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para outro lugar. Olha que atitude de Jesus aqui. Você já percebeu isso, querido? Primeiro ele fala um não, e depois ele vai embora. Essa geração. Quem são essas gerações? Quem são essas pessoas que pediram um milagre para Jesus? Fariseus, pessoas que não acreditavam em Jesus, pessoas que só queriam ver milagre, sinais. Será que é só nesse texto? Será que é só nesse período que nós encontramos fariseus? Pessoas pedindo sinais ao Senhor, sem a mínima de fé em Jesus Cristo? Não, amado. Nos dias de hoje, 1920, nos dias de hoje, muitas pessoas estão pedindo sinais, milagres. Faça alguma coisa, Jesus. Usam o nome de Jesus, mas não acreditam em Jesus. Não estão submissos à vontade de Jesus. Não esperam em Jesus. Essas pessoas vão receber o que de Deus? O que vão receber de Jesus? Um não. Mas Deus é amor, Deus é poder, Deus é justo. Mas ele diz não, querido. Porque ele sabe quem tem um coração envolvido com ele. Ele sabe quem tem realmente um coração disposto a esperar nele. Os fariseus, eles estavam querendo testar Jesus. Eles queriam simplesmente, olha, vamos ver esse oba-oba aí. Vamos ver esse show. Queridos, Jesus não dá show. Jesus faz milagre. Jesus transforma. Transformou a minha vida. Eu creio, se você é crente no Senhor Jesus, transformou e está transformando a sua vida. E na minha também. Ele ainda não terminou a obra, não. A salvação ele já deu, é plena, é total. A graça é maravilhosa. Mas ele ainda tem muito a fazer na minha vida. E eu creio na sua vida também, meu irmão. Agora, eu queria só esticar um pouquinho mais essa questão do não. Porque para nós cristãos, o Senhor também fala não. Só que é um não diferente desse aqui. É um não por nosso benefício. Ah, mas a gente fica chato. Meu irmão, quando Jesus fala não para mim, você pode ter certeza, eu fico meio chateado. E aí o Espírito Santo vai trabalhando, e vendo, olha, Elias, esse não vai te ajudar lá na frente. Esse não te ajudou a você não cair agora. Mas acontece, sabe, queridos? Para nós cristãos, para nós que seguimos o Senhor, que lemos a palavra do Senhor, ele diz não. Ele diz espera e ele diz sim. Que maravilha quando Jesus fala assim, a glória, louvado seja o Senhor, a gente faz um culto de gratidão. Mas quando ele fala não, queridos, é difícil. É complicado. Mas sabe, nós temos uma diferença em relação aos fariseus. Nós temos o Espírito Santo que nos transforma, nos consola e nos mostra, olha, esse não de Deus é para o teu bem. E a Bíblia fala muito sobre não, queridos. Se você puder, estude um pouco o não que está na Bíblia, que é tudo para o seu bem. Não matarás, é para o seu bem. Não roubarás, é para o seu bem. Não cometeis adultério, é para o teu bem, para o bem da sua família, do seu casamento. Né? São vários nãos, tudo para o nosso bem, mas nem sempre a gente aceita. Sabe, queridos, dá uma olhada, é um outro tema, os não de Deus, mas é sempre para crescimento. Veja bem, é sempre para o nosso crescimento. Agora aqui, além dele falar não, Jesus disse, não vou fazer para essa geração um sinal, ele vai embora. Coisa diferente, né, queridos? Ah, mas nós estamos estudando sobre milagres. Mas está dentro. Jesus tem muitos milagres nos dias de hoje, mas também ele tem dito não para muitas pessoas. Sabe? Só vou dar um exemplo. Meio bobo esse exemplo, eu creio.
Tem pessoas que jogam na loteria, eu não sei, loteria, seja ela que for, né? E fica pedindo para Jesus. Oh, Jesus, abençoa, abençoa. Sabe? Eu vou ajudar as pessoas. Eu vou até levar para a igreja uma oferta. Querido, Jesus não trabalha dessa maneira. Né? Ah, mas e quando Jesus responde não para uma enfermidade? Pode ter certeza. Pode ter certeza. Ele tem um propósito nisso. Ele tem ensinos para dizer não. Ele disse não para Paulo. Ou não disse? Paulo disse, Senhor, tira esse espinho. E ele disse o quê? A minha graça te basta. Toca o barco. Vai continuando, Paulo. Você vai continuar com essa enfermidade. Você vai continuar com essa dificuldade. Né? E quando Paulo também diz muitas vezes, o que eu quero fazer eu não faço. E o que eu devo fazer eu faço. Enfim, aquela situação toda que Paulo fica meio angustiado, né? O que eu quero fazer eu não faço. E o que eu devo fazer eu faço meio, né? Você sabe como é que é a situação, queridos? Ali, Paulo está realmente mostrando que ele precisava da ação do Senhor. E que ele não estava satisfeito com ele mesmo, com as atitudes dele mesmo, mas que Deus iria estar trabalhando na vida dele. Ele não ia ficar para sempre nesse vai, não vai. Não, ele passou disso. Ele recebeu a graça do Senhor. Ele recebeu a orientação de como deveria lidar com essa situação. E como ele mesmo fala, ficou lá com espinho na carne. Né? O Senhor não tirou dele. E tantos outros, né? Tantos outros receberam não do Senhor e foram edificados. Né? Mas, voltando no nosso texto aqui, quando o Senhor diz lá em Marcos capítulo 8, a partir do verso 11, ele fala, no versículo 12, por esta geração, um sinal, porque pedes, em verdade vos digo que esta geração não lhe dará sinal algum. O não de Jesus tem ensinos. E essas pessoas, fariseus, pessoas que estavam próximas de Jesus, mas não tinham coração com Jesus. Estavam ouvindo de Jesus, mas não tinham ouvidos para ouvir Jesus. Tinha mente para entender o que Jesus estava falando, mas não queriam viver. Então, queridos, nós temos que pensar claramente que quando nós pedimos um milagre para o Senhor, como está o nosso coração? Estamos sensíveis ao tempo de Deus? Estamos sensíveis à submissão a Jesus? Senhor, faz do jeito que o Senhor quiser, no tempo que o Senhor quiser, e se o Senhor quiser também. Eu pedi um milagre. Se o Senhor fizer, amém. Se o Senhor não fizer, então me ensine por que não vai acontecer. Então, queridos, nós não temos que ficar revoltados com o não do Senhor. Aqui eu aprendi claramente que aquela geração, aquele tipo de pessoa, não recebeu o milagre, né? E para mim fica bem claro que Jesus diz não quando ele encontra um coração endurecido, um coração envolvido com coisas que não tem nada a ver com os princípios dele, com corações com segundas intenções, querido. Como que Jesus vai trabalhar um milagre na vida de alguém que tem um coração endurecido, um coração falso, um coração que não tem disposição para esperar em Deus? Ele não vai fazer um milagre. Vai receber um não de Jesus. Um destaque na resposta de Jesus, esta geração, versículo 12, não se lhe dará sinal algum. Ele está dizendo essa geração, ele está dizendo essas pessoas. E hoje nós temos esse tipo de geração, temos esse tipo de pessoa. E muitas vezes está no meio da nossa igreja, no meio da nossa família, mas estão endurecidos. A sociedade endureceu tanto o coração dessa pessoa que ela não consegue. Ela quer o milagre, mas ela não consegue ficar num relacionamento com Jesus, com a palavra de Deus, mas quer o milagre. Não quer um relacionamento com o povo de Deus, mas quer o milagre. Não vai acontecer nada, né? Tratando para os nossos dias,
Jesus tem respondido negativamente para muitas pessoas devido ao coração endurecido, queridos. É triste isso, é muito triste. Porque Jesus está à disposição, Ele tem poder até os dias de hoje para fazer milagres, para transformar vidas, para abrir caminhos. Mas as pessoas não querem. Eles querem aquele imediatismo. Olha, recebi, tchau. Recebi a bênção, tchau. Fiquei 7 quarta-feira indo no culto, recebi, tchau. Contribuí 7 vezes na campanha tal, pronto, acabou. Já fiz a minha parte. Recebi. Quando recebe, meu irmão? Quando recebe. E aí, quando não recebe, abandona tudo. Não lê mais a Bíblia, não ora, não vai na igreja, não fala mais com os crentes, enfim, vai viver de qualquer maneira. Por quê? Coração endurecido, mente endurecida, olhos que não veem, ouvidos que não ouvem e lábios que não vão adorar o Senhor. Vamos buscar o Senhor com segundas intenções, querido. Não querem submeter ao senhorio do Senhor Jesus. Isso é muito forte, queridos. Nós temos visto em vários milagres, pessoas chegando até Jesus e se debruçando, se humilhando, né? Temos visto pessoas realmente se colocando abaixo. E Jesus ouve a necessidade daquela pessoa, vê a fé daquela pessoa, vê o coração daquela pessoa e faz o milagre, dá a bênção. Mas se esses fariseus receberam não, e muitos fariseus nos dias de hoje, muitos que estão no meio da igreja, não recebem as bênçãos porque têm o coração endurecidos, queridos. Queira Deus que Ele continue trabalhando no seu coração, no meu coração, para que os milagres continuem, queridos. Livra-nos, ó Deus, livra-nos de endurecimento dos nossos corações. Livra-nos da nossa mente ser muitas vezes bombardeada, nossa mente ser muitas vezes castigada com as coisas do mundo, e aí as coisas de Deus vão ficando do lado. Ó Deus, livra isso para o teu povo. Que os nossos ouvidos não fiquem olhando essas notícias que endurecem a nossa mente e o nosso coração, deixam nossos olhos cegos, mas que nossos ouvidos possam voltar para a palavra do Senhor, possam nossos ouvidos estar atentos aos ensinos do Senhor, para que a gente possa conseguir os milagres do Senhor, né? A resposta de Jesus é não, pois eles tinham um coração endurecido, queridos. Que tristeza, queridos. E agora nós vamos para a parte final do capítulo 8, que está lá nos versículos de 14 a 21. Especificamente, né, mais um ensino, um alerta de Jesus, vamos dizer assim, tá? Acompanhe, por favor. Marcos capítulo 8, a partir do verso 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha somente um. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre eles: é que não temos pão. Jesus, percebendo-lhes, perguntou-lhes: por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendes o coração endurecido. Agora ele está falando para os discípulos dele, amado, para mim e para você. Finalzinho do versículo 17. Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouves? Não vos lembrais? De quantos parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaço recolheram? Respondeu-lhes 12. Jesus está fazendo um retrospectivo aqui para eles. Está relembrando a mente deles. E Ele faz isso comigo e com você, queridos. Muitas vezes a gente esquece as bênçãos que o Senhor já nos deu. E o Senhor vai mostrando para nós: olha, lembra aquele dia, aquele ano, que eu supri a sua necessidade, e a gente fica sem graça, né, queridos? Poxa, esqueci dessa bênção que o Senhor já me deu há tantos anos atrás. Versículo 20. E de quantos partidos 7 pães para 4.000? Quantos cestos cheios
de pedaços recolheste? Responderam os discípulos: 7. Ao que lhe respondeu Jesus: não compreendeis ainda? Que tristeza, né, no coração de Jesus. Vocês estão andando comigo lá, eles falaram que eles tinham 3 dias comigo, vocês já estão muito mais tempo comigo. Esqueceram que eu multipliquei os pães. Houve sobra. Sabe, queridos, nós temos que tomar cuidado, que o Senhor nos dias de hoje também usa de repreensão, mas essa repreensão é para o seu bem, para o meu bem. Isso é para que a gente cresça no relacionamento com Ele. Mas há repreensão. Nós sabemos. O Pai repreende o Filho com amor. E o nosso Deus é amor. Quando Ele nos repreende, quando Ele chama a sua atenção, pode até usar palavras um pouco duras, né? Um momento um pouco difícil de entender, mas se é a repreensão do Senhor, aceite. É ensino, não é repreensão. No primeiro momento parece ser repreensão, mas é ensino. É porque Ele te ama, né? E Ele fez isso com os discípulos. Olha, não estou preocupado com pão não, gente. Tem um pão aí? Eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado com a sua vida. Eu espero que vocês não tenham corações endurecidos. Vocês são os meus discípulos. Vocês têm que ter ouvidos para me ouvir. Vocês têm que ter olhos para olhar o que eu estou ensinando. Vocês têm que ter mente para voltar para as coisas que eu estou ensinando. Vocês estão preocupados com pães. Eu estou preocupado com a vida de vocês. Que coisa linda. Como Jesus é bom. Como Jesus é maravilhoso, queridos. E nós, como discípulos dele, nós temos que estar olhando o texto. Há milagres? Mas dentro do milagre há ensinos, e é isso que eu tenho aprendido nesses milagres, querido. É lógico que o foco é o milagre, mas nós temos que ver os ensinos que tem aqui, as repreensões que tem. Porque muitas pessoas só queriam o pão e o peixe. Aí eu vou andar seguindo Jesus, porque rapaz, o homem faz coisa maravilhosa, sabe? É peixe, é pão, coisa... Né? E ele tem umas palavrinhas boas lá e tal, né? Mas ele só queria um pão, só o peixe. E Jesus sabe. Jesus sabe quem realmente tem um coração voltado para Ele. Jesus sabe se eu e você estamos seguindo Ele pelos pães, pelos peixes, as bênçãos, ou se nós estamos seguindo de coração aquebrantado. Olhos transformados pelo poder do Espírito Santo. Ouvidos transformados pelo poder do Espírito Santo. Se nossos pés estão andando por caminhos corretos, orientados pela palavra do Senhor. Queridos, nós temos que entender as repreensões que o Senhor nos faz. Então veja bem, no capítulo 8, de 14 a 21 do Evangelho de Marcos, há as advertências de Jesus aos seus próprios discípulos, a nós, né? Tendes o coração endurecido. O versículo 17 é tão triste, querido. Jesus andando com eles e dizer isso para eles: tendes o coração endurecido. Que tristeza, né? Mas o resultado dessa dureza de coração, no versículo 18: tendes ouvidos e não ouve, tendes olhos e não vedes. Não vos lembreis dos milagres? Jesus precisa dar uma sacudida nos discípulos, porque eles estão mais uma vez olhando um pão. Isso não é nada. Um pão. Sabe, queridos, nós temos que entender que precisamos ouvir, precisamos ver, precisamos estar submissos à vontade do Senhor, para que os milagres ocorram, né? A palavra dura de Jesus, né, serve para nós nos dias de hoje, tá? Então vale a pena você olhar para esse texto e ver que é uma repreensão, mas é para o bem, para despertar os discípulos naquilo que eles estavam olhando, né? Muitas vezes estamos envolvidos com os nossos problemas que esquecemos de olhar para Jesus, o autor da nossa fé, o autor do milagre, que aconteceu, que está acontecendo ou que vai acontecer, queridos. Olhe para Jesus, confie em Jesus, entregue-se para Jesus e o milagre acontecerá. Eu tenho certeza, queridos, tem acontecido na minha vida. O meu casamento, eu gosto sempre de dar um exemplo, o meu casamento é um milagre, queridos.
O relacionamento com meus filhos é um milagre. E olha, não é casamento perfeito, não é educação perfeita. Eu tenho minhas falhas. Meu casamento é abençoado pelo Senhor, suprido pelo Senhor, mas nós temos falha, porque eu sou homem e ela é mulher. Nós somos humanos, mas nós queremos um envolvimento com o Senhor a cada dia. Mas o Senhor tem feito bênção no meu casamento, suprido as necessidades diversas, no relacionamento com meus filhos. Então, queridos, nós temos muito a agradecer ao Senhor. Eu sei que você tem muito a agradecer ao Senhor, mas nós temos que ficar atento para não ficar olhando para um pão. Um pão. Temos que olhar para Jesus. Temos que confiar em Jesus. Não enganamos porque estamos olhando para o lugar errado. Não conhecemos Jesus? Nós conhecemos. Então nós não podemos ficar olhando para um pão. Nós temos que olhar para Jesus. O pior é deixar o fermento do mundo entrar nessa situação. Sabe, queridos, o que estava acontecendo era isso. Os discípulos estavam deixando o fermento do mundo, dos fariseus, entrar no relacionamento deles com Jesus. Isso é preocupante, querido. Eu e você não podemos deixar as coisas influenciar do mundo no nosso relacionamento com o Senhor. É o contrário. As coisas da palavra de Deus, o nosso relacionamento com o Senhor é que tem que afetar lá no mundo. Tem que sermos luz e sal lá no mundo. Então, queridos, nós não podemos deixar, como Jesus fala, cuidado com os fermentos dos fariseus e dos Herodes. Cuidado. Isso não é bom. Cuidado, vocês estão olhando para um pão, em vez de olhar para mim, esperar em mim. E Jesus faz toda aquela retrospectiva. Não lembra quantos eu multipliquei? Não lembra quanto sobrou? Ei, dá uma sacudida nos discípulos novamente. E muitas vezes o Senhor está fazendo isso comigo e com você, querido. Tem que dar aquela sacudida. Ei, eu estou aqui. Não se desespere. Nós precisamos olhar para Jesus. Não para aquilo que nós temos em nossas mãos. Em nossas mãos é um pão. Mas na mão do Senhor, a bênção, há milagres. Queridos, esse texto de Marcos capítulo 8, de 14 a 21, é uma grande advertência aos discípulos, a mim e a você, que devemos ter olhos voltados para o Senhor. Né? Não adianta ficar discutindo quantos pães tem. Nós temos é que confiar no Senhor Jesus. Jesus está preocupado com o nosso viver, com os seus discípulos, que somos nós, com aqueles que têm a necessidade de um milagre. E Ele continua fazendo. Ele vai continuar fazendo, à medida que eu e você estivermos submissos à vontade dEle, ao tempo dEle. Então, queridos, amados irmãos, vamos realmente estar vigilantes contra os fermentos do mundo, contra os fermentos dos fariseus. Entrega o seu relacionamento íntimo, seu tempo de oração, seu tempo de leitura bíblica, seu a sós com o Senhor. Se entregue realmente para o Senhor. Busque no Senhor. Deixe realmente, esteja sensível ao Espírito Santo, para que Ele esteja consolando, orientando, suprindo as suas necessidades. Né? Releia realmente Marcos capítulo 8, de 1 a 21, e realmente ganhe ensinos valiosos para a sua vida, queridos. Não deixe realmente as coisas tomarem proporções diferenciadas dos princípios da palavra de Deus. Alimente-se da palavra do Senhor e milagres vão acontecer na sua vida. Tenha realmente uma mente voltada para as palavras do Senhor, ouvidos voltados para a palavra do Senhor, e dos seus lábios possam sair realmente palavras que edifiquem corações de crentes e não crentes, que dos seus lábios possam sair verdades da palavra do Senhor, para que milagres possam acontecer e nós possamos ser instrumento do Senhor através desses milagres, que é Ele que vai fazer. Lembre-se, querido, não é a nossa denominação, não é o pastor, não é realmente a quantidade de frequência a igreja que gera milagre. O que gera milagre é fé em Jesus Cristo, é transformação de vida, é entrega nas mãos de Jesus para que Ele faça
o que é necessário ser feito. Deus abençoe a sua vida. Deus multiplique realmente um relacionamento sincero e gostoso com você. Cabe a mim e a você buscarmos essa multiplicação de relacionamento com o Senhor. Cada dia, cada instante, busque o Senhor. Coloque-se diante do Senhor. Milagres acontecem nos dias de hoje. Eu creio. Você também crê? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor ama, o Senhor direciona, o Senhor repreende, o Senhor conduz a nossa vida. E nós nos entregamos em Tuas mãos. Os milagres que são necessários em nossa vida sejam feitos em nome de Jesus, no tempo de Jesus, do modo que Jesus quiser. Nós estamos nos colocando mais uma vez submisso ao Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Amém e amém. Queridos, muito obrigado pela sua atenção. Fique firme com Jesus. Deus os abençoe. Tchau, tchau.